Você não negocia só com números. Você negocia com um cérebro sob pressão, cheio de atalhos, medos e certezas exageradas. E, muitas vezes, o maior obstáculo não está na mesa. Está dentro de você. Pense na última vez em que precisou pedir aumento, fechar contrato, dividir responsabilidades ou defender uma condição justa. A situação parecia prática, objetiva, racional. Mas, por trás de cada silêncio, cada pausa e cada resposta, havia percepção, motivação, memória, emoção e expectativa agindo ao mesmo tempo. Negociação é isso, um encontro entre estratégia e psicologia. E essa é a primeira mudança de olhar que transforma tudo. Porque, antes de qualquer proposta, cada pessoa interpreta a realidade de um jeito. A mesma frase pode soar como respeito, ameaça, pressa ou desinteresse. A mesma oferta pode parecer generosa para um lado e insuficiente para o outro. Nós não reagimos apenas ao que foi dito. Reagimos ao significado que atribuímos ao que foi dito. É aí que a percepção entra como força decisiva. Quem chega a uma negociação trazendo experiências anteriores, insegurança ou desconfiança já entra lendo sinais demais, e talvez lendo errado. Um olhar fechado vira resistência. Uma demora vira desprezo. Um pedido de esclarecimento vira ataque. Sem perceber, a mente completa lacunas com histórias. E essas histórias guiam as decisões. Depois vem a motivação. Ninguém negocia sem algum tipo de desejo em jogo. Pode ser salário, prazo, autonomia, reconhecimento, segurança ou preservação de uma relação. Quando entendemos o que realmente move a outra parte, a conversa muda de nível. Porque motivação não é só querer ganhar mais. Às vezes é querer evitar risco. Às vezes é proteger imagem. Às vezes é não parecer vulnerável. E isso também vale para você. O que você está tentando preservar? O que você quer conquistar? O que, no fundo, você teme perder? Responder com honestidade a essas perguntas muda sua postura. Quem entra em uma negociação sem clareza interna tende a aceitar pouco demais, ou exigir demais, sem perceber o motivo. A tomada de decisão, então, acontece no meio desse campo turbulento. E aqui surge um problema central. Nós gostamos de imaginar que decidimos com lógica, mas o cérebro adora atalhos. Em negociação, esses atalhos aparecem como vieses cognitivos. São filtros rápidos, automáticos, úteis em muitos contextos, mas perigosos quando distorcem a realidade. Um dos mais conhecidos é a âncora. O primeiro número ouvido costuma puxar toda a conversa para perto dele. Não importa se você acha que está sendo objetivo. A referência inicial gruda na mente e reorganiza o resto. Por isso, o primeiro valor na mesa não é apenas uma proposta. É um ponto de gravidade psicológico. Outro viés poderoso é a desvalorização reativa. Às vezes, uma proposta poderia ser boa. Mas, por ter vindo do outro lado, ela já parece suspeita. A mente confunde mensageiro com mensagem. E, nesse instante, a negociação deixa de ser um exame de possibilidades e vira defesa de território. Só que os vieses não trabalham sozinhos. As emoções entram na sala com força total. E poucas emoções são tão subestimadas quanto a ansiedade. Pesquisas recentes mostram que, quando a pessoa está ansiosa, ela tende a baixar suas aspirações, fazer ofertas iniciais mais baixas, responder mais rápido e até abandonar a negociação cedo. Em outras palavras, a ansiedade não é só um sentimento. Ela altera o comportamento de barganha. Talvez isso explique por que tanta gente aceita a primeira oferta sem tentar negociar. Um estudo recente encontrou algo revelador. Muitos candidatos superestimam o risco de perder a proposta se pedirem mais. O medo, na cabeça deles, é maior do que na realidade. E, por causa disso, quase metade prefere não negociar. Eles imaginam um desastre que, na prática, quase nunca acontece. Essa é uma das histórias mais caras que contamos para nós mesmos. Se eu pedir, eu perco tudo. Só que, na maioria das vezes, a realidade é menos dramática. Gestores relatam que a maior parte das ofertas permanece de pé,
e que raramente retiram uma proposta por causa da negociação em si. O problema não é apenas a situação. É a interpretação da situação. E é aqui que a autoeficácia muda o jogo. Quando você acredita que consegue lidar com o desconforto, você persiste. Você não corre para encerrar a conversa só para aliviar a tensão. Você faz perguntas melhores. Aguenta a pausa. Sabe que desconforto não é fracasso. É parte do processo. No outro extremo está a confiança excessiva. Ela parece coragem, mas muitas vezes é só excesso de certeza. Há quem superestime a própria capacidade, se veja acima da média e tenha convicções rígidas demais sobre o que vai acontecer. O risco disso é simples e grave: ignorar sinais, subestimar custos e insistir em decisões mal calibradas. Confiança sem realidade vira impulso. E impulso, em negociação, cobra caro. Raiva também merece atenção. Em alguns contextos, ela pode gerar concessões. Pode sinalizar firmeza. Pode mostrar limites. Mas, se a outra parte interpretar essa raiva como injustiça, desprezo ou ameaça, a confiança começa a quebrar. Negociadores experientes sabem disso. Não basta sentir. É preciso entender como a emoção será lida do outro lado. Essa leitura interna e externa exige autoconhecimento. E autoconhecimento, em negociação, não é conceito abstrato. É prática. É perceber quando você está ansioso demais para pensar com calma. É reconhecer quando está com pressa de fechar só para acabar com o desconforto. É admitir quando quer vencer a conversa, mesmo que isso custe o relacionamento. Autoconhecimento também é saber o que contamina a sua análise. Qual é a sua âncora? Qual número já entrou na sua cabeça e começou a distorcer seu julgamento? Qual emoção dominante está guiando suas respostas agora? Raiva? Medo? Pressa? Vaidade? Nomear isso reduz o poder do impulso. O que é reconhecido, perde força. E então chegamos ao ponto mais importante: confiança. Porque negociação não é apenas troca de concessões. É construção de futuro. Cada acordo é uma promessa sobre ações que ainda vão acontecer. Por isso, sem confiança, tudo fica mais caro, mais lento e mais frágil. Confiança não nasce de discurso bonito. Nasce de consistência, transparência e respeito. Consistência significa agir de forma previsível. Transparência significa não esconder o essencial por trás de ambiguidade desnecessária. Respeito significa reconhecer o outro como parceiro legítimo, mesmo quando há conflito. Esses três elementos criam um ambiente onde a negociação pode avançar sem transformar cada diferença em guerra. E existe algo poderoso aqui: quando alguém se sente ouvido com qualidade, o nível de defesa cai. A pessoa pode até não concordar, mas passa a confiar mais, respeitar mais e resistir menos. Escutar bem não é passividade. É uma ferramenta estratégica. Porque, em muitas negociações, o que destrava o acordo não é uma frase brilhante. É a sensação de que a conversa está sendo conduzida com seriedade humana. Até a forma de fazer um pedido importa. Às vezes, suavizar a linguagem com respeito e abertura reduz a chance de impasse. Não porque enfraquece sua posição, mas porque diminui a ameaça percebida. Pequenas escolhas verbais mudam o clima da mesa. E o clima muda os resultados. No fim, negociar bem não é controlar tudo. É entender o que, dentro de você, tenta tomar o controle. É perceber como a mente interpreta, como o corpo reage e como a relação se constrói ou se rompe a cada troca. Quando você enxerga a negociação como fenômeno psicológico, para de lutar apenas por números e começa a construir soluções mais duráveis. Essa é a diferença entre um acordo qualquer e um acordo sólido. Um nasce da pressa. O outro nasce da consciência. Um termina na assinatura. O outro sustenta a relação depois dela. Antes da próxima negociação, faça um checklist psicológico. Identifique sua âncora, nomeie a emoção dominante, escreva 2 alternativas ganha-ganha e entre com escuta ativa e respeito. Consistência, transparência e respeito fecham acordos.